Bem-vindo ao Oculto e Incrível. Neste canal, você descobre fatos históricos esquecidos, verdades surpreendentes e detalhes que quase nunca aparecem nos livros escolares. Prepare-se para mergulhar em uma viagem no tempo com curiosidades que vão mudar sua forma de ver a história. Hoje, você verá eventos, dados e personagens reais que guardam segredos pouco conhecidos, mas absolutamente fascinantes. Tudo começa agora. Napoleão Bonaparte não era tão baixo quanto dizem. A ideia de que Napoleão era um imperador de baixa estatura é um dos mitos mais duradouros da história. Durante muito tempo, acreditou-se que ele media cerca de 1,57 metro, o que seria considerado baixo até mesmo para os padrões do século XIX. No entanto, essa informação está baseada em uma confusão entre o sistema de medidas francês e o britânico. Na verdade, Napoleão tinha cerca de 1,69 metro, o que era perfeitamente normal para um homem francês de sua época. A falsa ideia de que ele era baixinho foi amplificada por caricaturas e propagandas britânicas, usadas como instrumento de guerra psicológica. A verdade é que Napoleão era temido não por seu tamanho físico, mas por sua inteligência militar e ambição. Cleópatra viveu mais perto do iPhone do que das pirâmides do Egito. Cleópatra VII, a última rainha do Egito da dinastia Ptolomaica, viveu no século I a.C., falecendo em 30 a.C. Já as pirâmides de Gizé, símbolos icônicos do Egito Antigo, foram construídas por volta de 2 de 50 a.C., ou seja, mais de 2 milênios antes de Cleópatra nascer. Se calcularmos o tempo, Cleópatra está mais próxima do presente da internet e do iPhone do que das pirâmides que associamos ao Egito. Esse fato revela como nossa percepção da história é distorcida. Muitas vezes tratamos civilizações antigas como se fossem todas contemporâneas, mas o tempo é muito mais vasto e complexo do que parece. A universidade mais antiga do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana no século X, a Universidade de Al-Qarawiyya, localizada em Fez, no Marrocos. Foi fundada no ano de 859 por Fátima al-Fihri. Ela usou a herança deixada por seu pai para construir uma mesquita e um centro de estudos religiosos que, com o tempo, se tornou uma universidade. Hoje, a Unesco e o Guinness World Records reconhecem a instituição como a mais antiga universidade do mundo em funcionamento contínuo. Ela antecede Oxford, Cambridge e qualquer outra universidade europeia. Este fato pouco divulgado mostra a importância das mulheres e do mundo islâmico na preservação e desenvolvimento do conhecimento. Durante séculos, as pessoas dormiam em 2 turnos. Antes da invenção da luz elétrica, era comum na Europa e em outras partes do mundo que as pessoas dormissem em 2 períodos durante a noite. Primeiro, elas tinham o primeiro sono, que durava algumas horas após o pôr do sol. Depois, acordavam no meio da noite para atividades como leitura, orações, conversas ou até pequenas tarefas domésticas. Após esse intervalo de 1 ou 2 horas, voltavam para o segundo sono, que ia até o amanhecer. Esse padrão, chamado de sono segmentado, era normal até o século XVII, e só desapareceu com a modernização da sociedade. Estudos modernos mostram que esse tipo de sono pode ter benefícios para o cérebro e o corpo. A última execução por guilhotina na França aconteceu no mesmo ano de Star Wars, em 1977. Enquanto o mundo assistia ao lançamento de Star Wars, a França ainda executava prisioneiros com a guilhotina. O último homem a ser decapitado foi Amida Jandobi, condenado por assassinato. A pena de morte só foi oficialmente abolida na França em 1981. A guilhotina, símbolo da Revolução Francesa, foi usada por quase 2 séculos e considerada uma forma mais humana de execução. É chocante pensar que uma prática tão antiga coexistiu com o início da era moderna do cinema e da tecnologia. A múmia de Ramsés tem passaporte egípcio. Em 1974, o corpo mumificado do faraó Ramsés II foi enviado ao Museu do Homem, em Paris, para ser restaurado. Para que a múmia pudesse viajar legalmente, o governo egípcio emitiu um passaporte oficial em seu nome. No documento, sua profissão foi registrada como rei falecido. Além disso,
A múmia foi recebida com honras militares na França, como se fosse um chefe de Estado. Esse evento mostra o valor simbólico e diplomático que o Egito atribui aos seus antigos reis, mesmo milhares de anos após suas mortes. Os vikings não usavam capacetes com chifres. A imagem dos vikings usando capacetes com chifres é popular em filmes, desenhos e livros. Mas é completamente falsa. Nenhuma evidência arqueológica comprova o uso de chifres em capacetes vikings. Essa imagem surgiu no século X, principalmente em óperas como as de Richard Wagner, onde os figurinistas criaram uma estética dramática para os guerreiros nórdicos. Na realidade, os capacetes vikings eram simples, funcionais e feitos para proteger, não para impressionar. O mito dos chifres sobrevive por causa da cultura popular, não da história. Adolf Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1939. Essa informação parece absurda, mas aconteceu. Em 1939, o político sueco Erik Bratt indicou Hitler ao Prêmio Nobel da Paz. No entanto, a indicação foi uma ironia, uma forma de criticar outros nomes sugeridos ao prêmio naquele ano. O comitê chegou a considerar o pedido formalmente, antes de perceber que se tratava de sarcasmo. A proposta foi rapidamente retirada, mas deixou um registro histórico perturbador. É um lembrete de como até as instituições mais sérias podem ser confundidas por intenções mal interpretadas. Einstein foi convidado a ser presidente de Israel após a morte do primeiro presidente de Israel. Em 1952, Albert Einstein foi convidado a assumir o cargo. O convite foi feito oficialmente pelo governo israelense, reconhecendo a admiração internacional por Einstein. Ele recusou, afirmando que não se sentia qualificado para exercer um cargo político e que preferia se dedicar à ciência. Einstein, que era judeu e apoiava o Estado de Israel, foi um defensor da paz e da justiça social, mas não acreditava ter habilidades diplomáticas. Esse episódio mostra a reverência global por sua figura, além da fronteira da ciência. Gandhi escreveu uma carta a Hitler, pedindo paz em 2 ocasiões. Gandhi escreveu cartas diretamente a Adolf Hitler, apelando pela paz antes do início da Segunda Guerra Mundial. Na carta, Gandhi se referia a Hitler como caro amigo e implorava que ele evitasse a guerra, em nome da humanidade. As cartas nunca foram respondidas. Os apelos de Gandhi, baseados em princípios de não violência, não surtiram efeito contra a máquina militar nazista, mas o gesto permanece como um dos últimos gritos por diplomacia antes do conflito mais destrutivo da história moderna. A história não é feita apenas de datas e batalhas. Ela também é feita de detalhes surpreendentes, de verdades distorcidas com o tempo e de fatos esquecidos que desafiam tudo o que aprendemos na escola. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando o lado oculto e incrível da história, acompanhe o canal. A cada vídeo, revelamos o que ficou escondido nas entrelinhas do passado.